parei para escutar o Senhor. Muito bem-vindo, quero te acolher no início desta semana para a meditação do Evangelho. Vamos começar mais uma semana com muita paz, com muita alegria. Que o Senhor te conceda, já peço ao Senhor em teu nome, que Ele te conceda nesta segunda-feira um início de semana de paz. Vamos meditar a palavra do Senhor neste dia de hoje. Comecemos com o Salmo 99. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus, nós somos o seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor, dai-lhe graças, seu nome bendizei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Escutemos o trecho do Evangelho deste dia, 22 de junho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não julgueis e não sereis julgados. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este trecho do Evangelho que nós acabamos de escutar faz parte do discurso do Sermão da Montanha que Jesus faz no início do Evangelho de São Mateus, a partir do capítulo 5. E ele é até muito conhecido, né? E esta imagem do cisco e da trave a gente até utiliza para classificar diversas situações da vida. Jesus nos convida, neste Evangelho de hoje, em primeiro lugar, a fazer uma distinção entre o julgamento e a correção fraterna. A correção fraterna é uma obra de misericórdia espiritual que nos é aconselhado a fazer. A correção fraterna e o julgamento todos têm a ver com alguma relação com o próximo e, de algum modo, alguma interferência, ou pelo menos querer interferir na vida de alguém. Como eu disse, a correção fraterna é uma obra de misericórdia espiritual. O julgamento, Jesus diz, que é uma coisa negativa. Significa, meus irmãos e minhas irmãs, que talvez o que o Evangelho de hoje nos convida é que a correção fraterna que nós somos chamados a fazer com o irmão, em primeiro lugar, ela deve começar por uma purificação interior da minha vida. E que antes de ir ao encontro do irmão, eu preciso me colocar diante do espelho da palavra de Deus e perceber
o quanto eu me deixo reluzir ou até que eu deixo a luz da palavra de Deus iluminar a minha vida, para que assim o que eu possa dizer ou ir ao encontro do irmão vise o seu bem. Porque quando o Senhor nos diz para não julgarmos, porque nós seremos julgados com a mesma medida com que julgarmos, é que até a psicologia, né, nos ensina isso, que geralmente a gente vê no outro e coloca no outro os nossos critérios, os nossos conceitos e a forma como nos compreendemos. Então, o julgamento que fazemos do outro, na verdade, a gente está se reproduzindo nele. E aí é sempre um aprendizado humano que nós somos convidados a fazer, que é a capacidade de evitar o julgamento sobre o outro. Em primeiro lugar, porque a vida do outro, na sua interioridade, só Deus conhece. E julgar aquelas atitudes externas, a gente está vendo só um aspecto da vida do outro, mas não conhece as intenções profundas. E até seria o caso de você se perguntar, quando eu também me perguntar, né, quando nós temos muita facilidade em determinar o comportamento do outro, dizendo é isso, é aquilo, de colocar-se no lugar do outro e dizer, nas condições que ele estava, no contexto em que ele estava, se fosse eu, será que eu poderia fazer diferente? Então, este aprendizado humano e também espiritual do evitar o julgamento é o que o Evangelho de hoje nos pede. É o que o Evangelho de hoje quer nos conduzir, porque, meus irmãos e minhas irmãs, sempre nós teremos a oportunidade de emitir opinião sobre a vida dos outros, mas a nossa opinião será sempre parcial. Ela será sempre o nosso ponto de vista sobre o outro. E aí, um dos critérios que a correção fraterna nos pede é que quando formos emitir o nosso ponto de vista sobre o outro, se ele não tiver motivado por querer o bem do outro, por visar o bem do outro, for só uma forma, talvez, de ofensa ou de mostrar ao outro o seu erro, a sua pequenez em algum momento, é mais aconselhável não dizer. Então, o julgamento é uma capacidade fácil de reduzir a pessoa no seu erro, de fechar a pessoa nas suas atitudes pequenas, nem atitudes, né, nos seus atos, porque atitudes são atos tornados aí que duram no tempo. Então, hoje nós somos convidados à prática da correção fraterna. É uma virtude, é uma obra de misericórdia. Mas essa correção fraterna, em primeiro lugar, eu preciso me purificar, me colocar diante da verdade de Deus e perceber se em mim esta verdade está acontecendo. E, em segundo lugar, se aquilo que eu vou dizer para o irmão precisa sempre visar o seu bem. Precisa sempre visar a sua felicidade. Precisa sempre visar o seu crescimento. Se for só para mostrar o seu erro, ele verá. E você imita. Eu também, todos nós somos convidados a fechar a boca, a evitar emitir as nossas opiniões particulares sobre os outros. Você não faz o percurso que ele faz. Existe até essa expressão, né? Você não calça as sandálias dele. Então, é um convite hoje que o Evangelho nos faz.
As suas opiniões particulares fiquem para você. A correção fraterna visando o bem do outro, em primeiro lugar, se purificando diante da luz de Deus, é uma virtude, é uma obra de misericórdia que nós somos convidados a fazer. Que neste dia de hoje, Deus nos faça crescer espiritual e humanamente nas nossas relações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu parei para escutar o Senhor.